ainda abordando o estudo da unidade 4, tá certo? Nesse momento, nós iremos reconhecer os nomes que cada polígono recebe. Os polígonos podem ser classificados quanto ao número de lados. Então, sempre o nome de alguns polígonos vai terminar com o sufixo látero, ou quanto ao de ângulos. Alguns polígonos terminam com o sufixo gon. Como assim? Triângulo, justamente o nome dele, triângulo, é devido à sua quantidade de lados e ângulos. Ele possui 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices, ok? Nós temos aqui um quadrado, certo? Um quadrado que, na verdade, não somente ele é um quadrilátero, aqui nós temos um quadrilátero específico, mas qualquer figura que possui 4 lados é um polígono e é classificado como quadrilátero. Só que dentro desses quadriláteros nós temos o quadrado, nós temos o retângulo, nós temos o losango e aí vai. Nós temos aqui um pentágono justamente porque ele tem 5 lados, pentágono, hexágono, porque ele tem 6 lados, e aí a sequência continua, heptágono, octógono, eneágono, decágono, undecágono, dodecágono. No livro de vocês, se vocês estiverem acompanhando comigo, vocês vão ver que não tem uma sequência com desenhos para demonstrar a nomenclatura dos polígonos. No livro de vocês veio uma tabela, e essa tabela ela tem 2 colunas. Na primeira coluna representa o número de lados e em sequência representa o nome do polígono, certo? Então, façam a leitura dessa tabela para que vocês sejam capazes de reconhecer um polígono de acordo com o número de lados que ele tem. Porque vocês vão se deparar com questões onde o polígono não vem desenhado, onde a questão apenas cita o nome do polígono. Então, se uma questão cita o nome eneágono, vocês devem ser capazes de reconhecer, por mais que não venha desenhado o polígono, quando a questão citar eneágono, vocês devem saber que é um polígono de 9 lados, ok? Então é importante saberem os nomes, porque alguns alunos perdem questões fáceis de matemática apenas por não saberem reconhecer a nomenclatura do polígono, combinado? Então dê importância a essa tabela. Em sequência, nós vamos estudar a condição de existência de um triângulo. Por que a gente precisa estudar a condição de existência de um triângulo? Para se formar o triângulo, não é necessário apenas ter 3 retas. Simplesmente eu não posso pegar 3 palitos de qualquer tamanho e tentar formar um triângulo. Às vezes isso não é capaz devido às medidas do palito que eu peguei. Então, existe uma regra. Primeiramente, o livro de vocês apresenta o triângulo com a seguinte introdução. O triângulo é uma figura muito importante, aplicável em diversas áreas. Uma das utilidades é na engenharia civil, em decorrência da sua rigidez. Usam-se triângulos em andaime, pontes, telhados, pois são uma das formas que mais resistem à compressão, dando assim sustentação, ok? Então, triângulo é um polígono formado por 3 segmentos de retas, com 3 lados e 3 ângulos. Porém, existe uma exigência para se formar um triângulo, certo? Para um triângulo existir, é necessário que o maior lado, olha isso, é necessário que o maior lado seja menor. Ele deve ser menor que a soma dos outros 2, tá certo? Então, observem. Nós temos aí um jogo rápido e eu acredito que vocês vão entender melhor se eu realizar essa questão com vocês. A questão quer saber se com essas medidas eu conseguiria formar triângulos. Ah, claro que conseguiria. Se você tem 3 segmentos de reta, não é bem assim. Antes de afirmar se é possível formar um triângulo ou não, você tem que analisar se as medidas se encaixam nesta regra. Então, primeira coisa que eu devo ver. Eu tenho aqui
as seguintes medidas para formar um triângulo: 3 centímetros, 3 centímetros e 6 centímetros. Eu devo pegar o maior lado deles. Qual é o maior lado desse triângulo? 6. Agora, eu devo somar os outros dois lados. 3 mais 3, que totaliza 6. Agora você analisa. 6 é menor do que 6? Não. 6 é igual a 6. Ou seja, essas medidas aqui não atenderam a essa regra, porque a regra ela é muito clara. Ela diz que o maior lado deve ser menor. A regra não cita que deve ser igual. A regra cita que deve ser menor que a soma das outras duas medidas. Quando eu somei as outras duas medidas, deu 6. E 6 não é menor do que 6. 6 é igual a 6. Então, eu não conseguiria formar um triângulo se eu tivesse palitos ou retas com essas medidas aqui. Vamos ver o item B. Primeiro, lembrem sempre como deve proceder. Qual é o maior lado desses aqui? É o 6. O maior lado das medidas que veio no item B foi o 6. Agora, eu vou somar as outras duas medidas, que foi 5 com mais 4. 5 com mais 4 totaliza 9. Agora, a pergunta: 6 é menor que a soma dos outros dois? Ou seja, 6 é menor do que 9? Sim. O 6 foi menor do que 9. Então, a gente usa este símbolo aqui, ó, fechado para o 6. 6 é menor do que 9. Ou seja, o maior lado foi menor que a soma dos outros dois. Então, eu conseguiria sim formar um triângulo com essas medidas. Fazendo mais um item. O item C. Observando as medidas, eu percebo que o maior lado deles é o 5. Então, eu vou anotar aqui um 5. E logo na frente, eu vou fazer a soma dos outros dois lados. 3 com mais 4, que totaliza 7. Seguindo a regra. 5 é menor do que a somatória dos dois menores lados? Sim, é menor, porque 5 é menor do que 7. Então, com essas três medidas, eu conseguiria sim. Ok? Então, vocês devem sempre analisar seguindo a regra. Leia bem para não ficar com dúvida. O maior lado, ele deve ser menor que a soma dos outros dois lados, tá certo? Se não atender a essa exigência, que a gente chama de condição de existência de um triângulo, então significa que não dá para formar um triângulo, ok? Então, continue realizando as questões de vocês, que nas nossas próximas aulas nós teremos as correções das questões que estão sendo solicitadas, tá certo? Espero que a aula tenha sido satisfatória e que tenha sido possível vocês compreender para realizar as questões que vai ser cobrado na agenda, ok? Até a próxima aula.